Antes de serem comercializados, medicamentos, cosméticos e até mesmo as vacinas precisam passar por uma série de testes para certificar a eficácia e a segurança. Tradicionalmente, muitos testes são feitos em animais, mas novas tecnologias têm possibilitado a realização de estudos por meio de métodos alternativos. E para discutir esse tema conosco, nós convidamos duas pesquisadoras, a professora Renata Mazaro, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora Renata, obrigada pela presença. Eu que agradeço, muito obrigada. E também a professora Marise Valadares, que é da Faculdade de Farmácia da UFG. Olá, professora, obrigada pela presença. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o tema. Queria inicialmente falar sobre a questão dos testes em animais. Como normalmente esses testes ocorrem? Quais os tipos de substâncias são testadas? Para a gente entender um pouco melhor, porque a gente só ouve falar desses testes, mas não sabe exatamente como eles acontecem. Vou começar com a professora Renata. Então, os testes com animais têm uma variedade de testes para avaliar a segurança e a questão toxicológica. Então, existem testes que vão ter essa característica para avaliar a toxicologia da droga, que pode ser um medicamento, pode ser uma substância que é usada em casa, como detergentes. Então, tem uma série de substâncias que podem ser testadas em animais. Apesar de hoje ter um movimento que determinados testes, vão ser abolidos do uso de animais e para os métodos que a gente chama alternativos ou substitutivos ao uso de animais, que a professora Marise tem mais propriedade para comentar. Professora Marise, a senhora pode explicar um pouco mais a respeito desses testes inicialmente em animais? Os animais são expostos a essas substâncias e é observada a reação que ela tem no organismo deles? Como é que é? Sim, historicamente se usou muitos animais, mas hoje em dia a ciência ela vive numa perspectiva de se utilizar os princípios dos 3 R's, que é a redução, o refinamento ou substituição dos métodos animais. Existem várias possibilidades, então vai depender do tipo da minha pergunta. Eu quero saber se uma substância ele é tóxico para o olho, eu realizo uma gama de experimentos que substituem os animais. Se é tóxico para a pele, outra gama de experimentos. Então vai depender da pergunta. Por exemplo, para a pele eu posso substituir, eu não preciso usar mais animais. E essa substituição dos animais na pesquisa é devido à questão de saúde dos animais, do risco que eles correm? Como é que funcionavam antigamente essas cobaias e ainda funcionam em alguns estudos? Iniciou-se com a questão ética de promover sofrimento para os animais na área de cosméticos em nome da beleza. Que seria, os animais vão sofrer só porque existem pessoas que querem ficar mais bonitas? Então, iniciou-se com essa pergunta, mas investigando os modelos em animais, por exemplo, para a pele, eu consigo ter um teste usando pele artificial ou pele construída em laboratório que pode prever melhor do que a pele animal. A pele do animal, por exemplo, do camundongo, ela é cheia de pelos, a nossa não é. Então, existem diferenças. Usando essa pele artificial, eu consigo ter um resultado melhor. Professora Renata, como é que a senhora percebe, estando dentro da academia, realizando pesquisas, essa utilização de animais na pesquisa e também essa política de alterar esse tipo de teste? Isso, o próprio Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, que eu faço parte, a gente tem todo um trabalho de política, de legislativo para poder reduzir o uso de animais, tendo a necessidade do uso para situações em que a gente não tem modelos substitutivos, que a predição, que a qualidade do modelo animal ela é mais baixa em relação ao método substitutivo, seja in vitro, depende do tipo de modelo utilizado. Então isso já é uma normativa, já é um padrão já internacional que o Brasil já está adotando. Tanto é que nós temos as RNs no Conselho 17 a 18 que já vão banir alguns testes a partir do ano que vem, que as indústrias principalmente têm que se ajustar para fazer os modelos de ensaios toxicológicos, igual a professora Marise falou, para ensaios para olho, irritação de olho, pele, que sejam em modelos alternativos, que a gente fala, ou substitutivos, para deixar o animal para aqueles modelos experimentais, para aquelas perguntas que a gente ainda não tem possibilidade de ter um método alternativo ou substitutivo.
E tem como a gente citar quais são esses tipos de pesquisa em que é insubstituível a utilização de animais? A gente ainda tem vários fatores, por exemplo, algumas drogas que você tem que testar o mecanismo de ação, alguns parâmetros, né, de farmacocinética, farmacodinâmica que a gente fala. A cinética é o movimento que a droga faz no corpo, para onde ela vai a partir da administração. E a dinâmica é o que ela faz, como é que ela modula, se ela mexe, né, em alguma contração, o que acontece. Muitos desses testes ainda são necessários com animais, mas com muitas críticas, né? Hoje a gente ainda não tem um padrão de método substitutivo ou alternativo que faça, em alguns modelos, trocar 100% o animal por um modelo alternativo ou substitutivo, né? E quais são os animais geralmente utilizados? A gente sempre lembra do ratinho, né, de laboratório, mas existem outros, né? Sim, mas a grande maioria são os roedores. E existem também, no escalonamento da pesquisa, quanto mais a pesquisa vai avançando, você vai usando animais de maior porte, como os beagles, cães, né, tão polêmicos que aconteceram na invasão do Instituto Royal. Os cães também são usados nessa mesma perspectiva de testar produtos? De testar produtos. Por exemplo, esse movimento que o fármaco ou que o medicamento faz no organismo, a cinética que a gente chama, pode ser testado nesses animais de maior porte. Tá certo. A gente continua falando desse assunto daqui a pouquinho. Conexões vai para um rápido intervalo, mas você pode continuar assistindo a gente pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao Conexões pelo perfil da TV UFG no Facebook ou pelo canal da TV no YouTube. Hoje nós estamos falando sobre o uso de animais na pesquisa. E estão aqui conosco para conversar sobre esse assunto a professora e pesquisadora Renata Mazaro, do ICB, da UFG, e também a pesquisadora e professora Marise Valadares, da Faculdade de Farmácia da UFG. Professora Marise, quais são os impactos, as consequências desses testes nos animais? Você poderia citar para a gente algumas? Os testes que usam animais? Sim, que usam animais. Bom, existem testes que duram um ano, por exemplo. Teste para saber se uma substância vai produzir câncer, como o câncer é uma doença que ela é de desenvolvimento lento, então esses animais eles têm que ficar expostos a alguma substância por um ano. Então tem bastante sofrimento associado, dependendo do teste. O teste que foi um teste assim, bem polêmico, emblemático, é o teste chamado teste Draze, onde o coelho se pingava substância teste diretamente no olho do coelho, fechava o olho do coelho, ele ficava até 21 dias e esse coelho podia ficar cego depois. Então esse teste é um teste bem emblemático e que motivou ativistas a começarem a até boicotar indústrias de cosméticos para que esse teste não acontecesse mais. E hoje nós estamos muito próximos desse teste não ser nunca mais utilizado, ser banido, né? A ciência avançou bastante, que nós temos testes chamados alternativos e somente em casos muito especiais é necessário se usar esse teste, mas a gente acredita que muito, muito próximo esse teste não vai ser mais utilizado. E a senhora falou que começou na área da cosmética, Sim. né? Hoje ainda se utiliza alguma marca, não precisa citar o nome, mas ainda utiliza animais? Olha, fora do Brasil é proibido terminantemente. No Brasil nós temos algumas cidades e alguns estados que já proibiram também o teste com animais. Mas nós temos algumas indústrias que ainda fazem. As indústrias de maior porte, elas não fazem porque elas exportam esse produto e esse produto, se ele for testado em animal, ele não é comercializado na Europa, por exemplo. Né? Então, mas nós, como a professora Renata falou, nós estamos muito próximos de praticamente reduzir muito o uso com essas novas normas do CONSEA, uso de animais para pesquisa em cosmético. Professora Jaque, pode falar. Só fazer uma parte, a questão de banimento de animal ela é complicada porque ela afeta não um banimento para o cosmético. Com muitas leis elas acabam pegando de forma ampla e afetam diretamente o desenvolvimento de medicamentos.
e vacinas, porque tem testes que a gente ainda não tem como fazer a substituição completa. A gente consegue fazer uma bateria muito grande inicial para determinar a dose, para fazer uma série de coisas e para seguir para o teste para o modelo animal. É importante destacar, por exemplo, que existem modelos, assim como a professora Marisa falou, que depende muito da pergunta. Então tem momentos que a gente tem que estudar uma droga que vai promover analgesia, ou seja, controle da dor. Então o modelo experimental com o animal, ele vai induzir um quadro doloroso para então se testar a droga. Mas o que a gente precisa trabalhar muito na sociedade é que são padrões, né, de experimentos controlados, passam por avaliação de uma comissão de ética, né, existe toda uma regulamentação hoje no Brasil, desde 10 anos para cá, com o Conselho Nacional, com a lei, né, AROCA, que a gente chama, que é de 2008, perdão, e aí a gente tem toda uma modificação de pensamento do meio científico. Então a gente busca que o animal não tenha sofrimento de acordo com o modelo experimental. E uma coisa que está entrando muito é a questão da crueldade, né? Trabalhar a questão da crueldade dentro da academia. Isso é completamente banido, né? A gente tende a trabalhar dentro do desenvolvimento científico no Brasil com essa característica. Então vai depender muito do que a pergunta que o pesquisador traz. Então banir os animais hoje, ainda 100%, ele não é possível porque o banimento ele traria, né, de uma forma generalizada, um prejuízo para o desenvolvimento de medicamentos e né, de fármacos, vacinas em geral. A senhora falou de uma lei de 2008 e também apontou que no ano que vem vai ser proibido em algumas áreas. A senhora pode explicar melhor o que hoje é permitido fazer com essa lei de 2008 e o que vai mudar a partir do ano que vem? A lei AROCA, ela cria, né, a questão do CONSEA, que é esse órgão que nós temos, esse Conselho Nacional, que legisla para o bem-estar animal. Então ele legisla, a base do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal hoje é garantir o bem-estar animal em qualquer tipo de pesquisa que envolva o animal e a questão dos 3 R's. Então a gente trabalha para incentivar a redução do uso de animais, o refinamento, ou seja, trazer técnicas que garantam, né, uma qualidade da pesquisa com reprodutibilidade e também a questão da substituição. Então esse é o norte que traz o CONSEA a partir da lei, né, AROCA de 2008. E isso trouxe uma série de normativas, guias de orientação. Então a gente está instrumentalizando o pesquisador brasileiro nos últimos 10 anos a lidar de forma, né, ética e garantindo o bem-estar animal em todo o sentido. A gente falou muito de roedores, ratos e camundongos, né, que realmente no experimental de laboratório é o que mais acontece, mas nós temos no Brasil, por exemplo, uma grande área de pesquisa agropecuária. Então nós temos muito bovinos, nós temos muito caprinos, peixes. Então o Brasil ele tem uma dimensão muito grande e essa dimensão ela acaba utilizando outros animais. Foca-se muito, né, no cachorro, no rato e no coelho e no camundongo, mas a gente tem uma amplitude muito grande nacionalmente falando. Né? Só um comentário, porque quando você pensa no método 3Rs, naquelas condições onde é necessário usar animais, o pesquisador, ele tem que, a gente tem comentado muito isso, que ele tem que ficar muito alerta, que se ele planeja direito o experimento dele, se ele usa o equipamento adequado, se ele usa os reagentes adequados, ele não vai precisar repetir esse experimento. Então isso também é uma forma de redução do número de animais, é o que a gente chama de refinamento. Se ele faz a técnica adequada, a técnica que responde à pergunta dele, ele não precisa repetir ou fazer uma outra técnica complementar. Então isso também é muito importante a gente frisar. Deu uma curiosidade aqui, em que etapa da pesquisa começa-se a ter cobaias humanas? Todas as pesquisas têm? Como é que funciona isso? Não. Sempre que para chegar para o humano usar, para nós usarmos, tem que ter feito todo o trabalho de segurança anterior. E esse trabalho ele pode começar desde um software, um estudo computacional, desde um teste em células, por exemplo, eu quero testar um fármaco novo para o pulmão, eu posso testar anteriormente em células pulmonares, eu posso testar em tecidos, a gente usa muito tecido excedente de cirurgia bariátrica, por exemplo, pele humana, a gente pode, que vai ser descartada, né, de cirurgia, a gente usa essa pele
para testar permeabilidade, se uma substância vai ser permeável. Enfim, existem vários artifícios antes para refinar essa pesquisa, porque para ela, se necessário for, ser usada em animais, no número menor de animais, com melhor bem-estar para esses animais, para essa substância ela ser categorizada, classificada para ser usada em humanos. Então existe uma triagem grande para chegar lá. Certo. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente finaliza essa conversa a respeito do uso de animais nas pesquisas científicas. Eu espero que você contribua com conexões. Você pode mandar a sua sugestão de tema para ser debatido aqui, ou então uma crítica e um elogio também, claro, que a gente gosta. Então você pode mandar para jornalismo@tvufg.org.br ou uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406. Estamos conversando sobre o uso de animais em pesquisas científicas com as professoras e pesquisadoras Renata Mazaro, do ICB da UFG, e Marise Valadares, da Faculdade de Farmácia, também da UFG. Professora Marise, em relação aos métodos alternativos, a senhora pode apontar para a gente quais são os principais? A senhora falou de uso de células, a professora Renata também citou pesquisas in vitro. Como é que elas funcionam? Olha, nós temos inúmeras ferramentas para desenvolver essas metodologias. Vai depender da minha pergunta. Por exemplo, se eu quero saber se uma substância causa alergia ou não, eu tenho métodos in vitro, que eu utilizo proteínas da minha pele, e eu exponho essa proteína à minha substância teste, e aí me dá uma resposta se sim ou não. Eu tenho métodos que eu uso células da pele, e aí eu coloco essa substância em contato com essas células e vai me dar uma resposta se produz alergia ou não. Eu tenho o tecido propriamente dito, o tecido produzido no laboratório. Então eu tenho uma gama enorme de métodos que em conjunto consegue substituir o modelo animal e consegue me dar uma resposta superior àquela que eu tinha com o animal, para alergenicidade. Para irritação dérmica e corrosão, eu tenho também uma gama de testes que foram produzidos no laboratório. Por exemplo, constrói-se uma pele artificial. E aí eu estudo isso, então isso também é substitutivo. Para olho, eu posso usar, a gente usa lá no laboratório, a córnea do boi. O olho do boi que seria descartado no matadouro, nós pegamos aquele olho que seria incinerado e retiramos a córnea e usamos essa córnea para ver se vai ser irritante para o olho ou não. Nós também temos células dos olhos, que aí eu também posso usar essas células. Então eu tenho uma gama enorme de técnicas que eu posso previamente testar antes, se necessário for, usar 1 ou 2 animais. Então, reduzo muito o número de animais usando essas metodologias. Vai depender da pergunta. Professora Renata, a gente sempre vê uma discussão, principalmente no senso comum, em relação à ética da utilização, às vezes, de órgãos, de tecidos. Sempre uma discussão bem complicada em relação a isso. Como é que isso é visto para os testes na ciência? Tecidos humanos, sim, tecidos... Sim. Não, a gente tem todo um protocolo, né, para poder obter esses tecidos humanos. Você tem o comitê de ética, né, dependendo, é uma cirurgia bariátrica, vai pegar a questão da pele que foi, né, retirada. Então, o paciente, tudo tem que ter uma autorização, placenta, cordão umbilical, fígado. Então, existe toda uma questão do comitê de ética humano para autorização do uso desse material biológico humano. E há todo um controle de biossegurança para manipular esse material. E isso é muito importante. O que a gente tem que deixar claro, que acho que dentro da academia, da ciência, né, a gente tem que batalhar por políticas públicas que incentivem os métodos substitutivos, porque são métodos caros, que é o que a professora Marise falou. Para você rodar um método, né, substitutivo, o custo é muito elevado, porque os reagentes, a questão da manutenção das células vivas. A tecnologia é mais avançada.
avançada. Sim, a tecnologia. Por isso que o Brasil ainda se usa muitos animais, porque a gente ainda não tem investimento público, né? Que na realidade o Brasil, a ciência ela é fomentada publicamente, para que isso se desenvolva, né? Então a gente acaba usando mais animais, não são animais de alta qualidade, como, né, fora, mas é o que a gente garante, pelo menos o grosso da pesquisa no país. Mas o uso de células humanas, ela tem uma série de restrições, né, éticas, que a gente tem que ter esse controle. Um outro problema que nós temos no Brasil, que a professora Marise pode até falar melhor, é a importação de material. Por exemplo, L'Oréal vende, né, células de pele, 3 camadas, e a gente não consegue, barra na alfândega, ela tem um período, né, um tempo de meia-vida, então a gente cai também no Brasil com uma burocracia muito grande de controle fiscal por conta, né, de desenvolvimento científico, não por conta, perdão, né. Existem vários modelos disponíveis no mundo inteiro. A China usa modelo, por exemplo, de pulmão. Eu quero saber se uma substância que eu vou inalar ela é tóxica para o meu pulmão, eu posso usar um tecido pulmonar construído no laboratório. O mundo inteiro tem isso disponível. O Brasil nós não temos, porque nós temos essa questão de alfândega mais burocrática. Nós temos que desenvolver os nossos próprios modelos aqui. E aí teríamos que ter muito mais investimento em pesquisa que nós não temos. Atualmente está bem escasso. O desenvolvimento dessas células é um processo complexo e caro? E demanda muita tecnologia, demanda muito conhecimento. É uma ciência mais refinada. A construção de órgãos. Hoje, no mundo inteiro, fala ao termo organ on a chip. Porque é produção dos órgãos em laboratório e interconectá-los. Então, chamam isso de human on a chip. Então, tecnologia bem avançada, de células tronco, de células de cordão umbilical, e a gente precisa de muito mais recursos para isso. Para finalizar, só para entender, a professora falou que há uma parceria, por exemplo, das cirurgias bariátricas, a senhora citou a questão dos olhos, né? Como é que isso funciona? Existe um contrato com... ou isso funciona como, professora? Para a gente que é leigo não dá muito para entender. Funciona assim, eu tenho um projeto, eu tenho essa ideia, eu tenho um recurso para fazer isso, eu submeto isso a um comitê de ética. Se todo o meu protocolo estiver adequado, aí eu vou entrar em contato com o meu parceiro, por exemplo, no HC, o pessoal das cirurgias plásticas. Eu apresento meu projeto para eles, se eles têm interesse em participar do nosso projeto, se eles tiverem interesse de participar, aí eles vão ser parceiros, e aí quando tiver uma cirurgia, eles nos avisam, a gente vai lá, coleta o material de forma adequada, coloca no meio adequado, de forma a tentar esterilizar esse material. O paciente também tem que concordar, né, e assinar o termo de concordância com esse procedimento todo. Depende muito da iniciativa do pesquisador, então. Tudo. Nós não temos no Brasil uma rede, né, que faça essa conexão, que tenha, por exemplo, os hospitais que queiram participar dessa rede colaborativa para desenvolvimento. Nós temos hoje no Brasil a Rede Nacional de Métodos Alternativos, a professora Marisa faz parte, né, que chama RENAMA, que uma das situações é essa, interligar todo o país, os pesquisadores que trabalham com a metodologia alternativa e fazer esses interlocutores conversarem para a coisa aí mais rápida, célere, porque o Brasil ele está bem atrasado se a gente for ver países, né, Europa, Ásia, né, nós estamos com um avanço muito grande e o Brasil ainda está nesse processo, grande parte por questão de investimento mesmo em ciência, né? E aí o que faz o outro lado é garantir que o uso de animais, quando necessário ou como a única opção, né, seja garantir o bem-estar, né, e o máximo possível, né, atender os 3 R's. Ok. Queria agradecer, professora Renata, muito obrigada. Eu que agradeço pela participação, fiquei muito feliz. Obrigada também, professora. Muito obrigada também pela oportunidade de falar um pouco mais sobre esse assunto tão relevante, né, e tão, com tantas dúvidas na sociedade. E seja bem-vindo ao Conexões. A professora Renata já é nossa parceira há algum tempo, né? Muito obrigada às duas. Eu te agradeço. E o Conexões de hoje está terminando. Você pode continuar acompanhando a gente pela TV UFG ou também pelo site tvufg.org.br. Além disso, nós temos Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no próximo programa.